O período intertestamentário. 400 anos de silêncio profético. Depois de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, os céus se calaram. Ene, o obe mais. Assim diz o Senhor. Nenhuma voz profética ecoou em Israel por 400 anos. Era o período que judeus chamariam de silêncio de Deus, e cristãos conheceriam como período intertestamentário. Os séculos entre o fechamento do cânon do Antigo Testamento e a abertura do Novo, com o nascimento de Jesus. Mas silêncio profético não significava inatividade divina. Deus estava trabalhando silenciosamente nos bastidores da história, preparando o mundo para a vinda do Messias. O domínio persa, 450330 a.C. Relativa paz. Após o retorno do exílio, sob Esdras e Neemias, Israel permaneceu província do Império Persa por mais de um século. Era período relativamente tranquilo. Os persas permitiam autonomia religiosa. Judeus podiam praticar sua fé, manter o templo, observar a lei. A comunidade judaica se consolidava ao redor da sinagoga e da Torá. Escribas copiavam e estudavam as escrituras. O sumo sacerdote tornava-se figura central, tanto religiosa quanto política. Durante este tempo, o judaísmo do Segundo Templo amadurecia. A grande assembleia, conselho de 120 anciãos, escribas e sábios, canonizava as escrituras hebraicas, determinando quais livros eram inspirados. Estabeleciam liturgias sinagogueiras. A expectativa messiânica crescia quando viria o filho de Davi prometido para restaurar o reino. Alexandre, o Grande, e a helenização, 3301-67 a.C. Em 333 a.C., Alexandre Magno da Macedônia varreu o Oriente Médio como furacão. Derrotou os persas, conquistou territórios desde a Grécia até a Índia. Quando chegou a Jerusalém, segundo o historiador Joséfo, o sumo sacerdote saiu ao seu encontro, vestido em vestes sagradas. Alexandre, impressionado possivelmente por ter sonhado com aquilo, poupou a cidade e honrou o templo. Alexandre não queria apenas conquistar territórios, queria transformar culturas. Sua visão era helenizar o mundo, espalhando língua, filosofia, arquitetura, esportes e valores gregos. Fundou cidades gregas por todo o seu império. Promoveu o grego koiné como língua franca do comércio e educação. Construiu ginásios, onde jovens eram educados em filosofia grega, retórica e atletismo. Alexandre morreu jovem em 323 a.C., aos 32 anos. Seu império foi dividido entre seus generais. Israel ficou inicialmente sob os Ptolomeus do Egito. Depois passou para os Seleucidas da Síria. Ambas dinastias eram gregas, promovendo helenização agressiva. Para muitos judeus, especialmente a elite urbana, cultura grega era atraente. Ginásios gregos ofereciam educação sofisticada. Filosofia grega era intelectualmente estimulante. Teatro grego era entretenimento refinado. Alguns judeus adotavam nomes gregos, estudavam filosofia grega, até passavam por cirurgias para reverter a circuncisão, para participarem nos dos Jogos Olímpicos. Mas para judeus fiéis, helenização era ameaça existencial. A lei de Moisés proibia a nudez pública, adoração de ídolos, comer alimentos impuros. Filosofia grega era politeísta e idólatra. Aceitar cultura grega significava abandonar a identidade judaica. Tensão crescia entre judeus helenizados e judeus tradicionais. A perseguição de Antíoco Epifânio, 167-164 a.C., a crise explodiu sob Antíoco IV Epifânio, rei seleucida que se chamava Deus Manifesto. Determinado a unificar seu reino através da cultura grega, decidiu forçar os judeus a abandonarem sua religião. Em 167 a.C., emitiu decretos proibindo práticas judaicas fundamentais, circuncisão, observância do sábado, estudo da Torá. Quem desobedecesse seria executado. Então profanou deliberadamente o templo, de forma que sabia ser máxima blasfêmia. Erigiu altar a Zeus no lugar santo, sacrificou porco, animal mais impuro segundo a lei,
sobre o altar, derramou caldo de porco sobre os rolos da Torá. Forçou os sacerdotes a comerem carne de porco. Era abominação desoladora, profetizada por Daniel. Soldados iam de cidade em cidade, forçando os judeus a adorarem ídolos e comerem carne de porco. Mães que circuncidavam filhos eram executadas com os bebês pendurados em seus pescoços. Anciãos que se recusavam a comer porco eram torturados até a morte. Rolos da Torá eram queimados. Era a tentativa sistemática de exterminar o judaísmo. A revolta dos Macabeus 167-160 a.C. Em Modim, pequena aldeia nas montanhas da Judéia, um sacerdote idoso, chamado Matatias, se recusou a oferecer sacrifício pagão, quando o oficial sírio ordenou. Quando outro judeu se adiantou para obedecer, Matatias, ardendo descê-lo, matou tanto o judeu apóstata quanto o oficial sírio. Gritou: todo aquele que tem zelo pela lei e mantém a aliança, siga. Fugiu para as montanhas com seus 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Começou guerra de guerrilha. Matatias morreu logo após, mas seu filho Judas assumiu liderança. Judas recebeu o apelido Macabeu, possivelmente significando martelo. Era guerreiro, brilhante. Contra todas as probabilidades, seus pequenos bandos de judeus fiéis derrotavam exércitos sírios muito maiores, através de táticas de guerrilha, emboscadas nas montanhas e fé inabalável. Em 164 a.C., 3 anos após a profanação, Judas Macabeu reconquistou Jerusalém. Entraram no templo e choraram ao ver a desolação, altar profanado, portões queimados, ervas daninhas crescendo nos pátios. Purificaram o santuário, removeram o altar contaminado, construíram um novo altar, renovaram os utensílios. No dia 25 do mês de Quisleu, exatamente 3 anos após a profanação, rededicaram o templo, acenderam a Munurá, ofereceram sacrifícios, celebraram por 8 dias, com grande alegria. Estabeleceram que aqueles dias seriam celebrados anualmente. A festa da dedicação, que judeus até hoje celebram como Hanukkah, mencionada em João 10:22, como festa da dedicação. Judas Macabeu continuou lutando, libertando cidades judaicas, derrotando exércitos sírios. Morreu heroicamente em batalha em 160 a.C. Seus irmãos continuaram a luta. Eventualmente, os Macabeus, também chamados Asmoneus, estabeleceram dinastia que governou Judeia independentemente por primeira vez desde o exílio babilônico. A dinastia Asmoneia 140 até 63 a.C. Simão Macabeu tornou-se sumo sacerdote e governante em 140 a.C. A Judeia era independente, cunhava próprias moedas, tinha exército próprio. Mas a dinastia Asmoneia gradualmente se corrompeu. Começaram como libertadores religiosos, mas se tornaram reis políticos mais interessados em poder que piedade. Adotaram práticas helenísticas que seus pais haviam combatido. Houve guerras civis entre facções asmoneias. A chegada de Roma 63 a.C. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém. Israel tornou-se vassalo de Roma. Os asmoneus permaneceram como governantes títere, sob domínio romano. Posteriormente, Roma instalou Herodes, o Grande, Idumeu, não judeu, como rei dos judeus, em 37 a.C. Desenvolvimentos religiosos. Durante o período intertestamentário, surgiram grupos religiosos importantes. Fariseus enfatizavam o estudo da lei, tradições orais, esperança na ressurreição. Eram separatistas religiosos. Saduceus, aristocracia sacerdotal, aceitavam apenas Torá escrita, negavam ressurreição, colaboravam com governantes. Essênios, comunidade ascética que se retirou para o deserto, provavelmente autores dos manuscritos do Mar Morto. Zelotes, nacionalistas revolucionários que buscavam derrubar Roma pela força. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, foi completada, permitindo que judeus da diáspora e gentios lessem as Escrituras. O palco
Está montado. Quando Jesus nasceu em Belém, durante o reinado de Herodes, o mundo estava perfeitamente preparado para o Evangelho. Língua comum, grego koiné, falado em todo o império, facilitava a comunicação. Estradas romanas, infraestrutura, permitia viagens e propagação rápida de mensagens. Paz romana, pax romana. Relativa estabilidade permitia movimento sem guerra constante. Sinagogas, espalhadas por todo o império. Lugares prontos para a proclamação do Evangelho. Expectativa messiânica. Séculos de opressão intensificaram a esperança pelo libertador prometido. Escrituras disponíveis. Septuaginta tornava promessas messiânicas acessíveis a gentios. Os 400 anos de silêncio não foram vazios. Deus estava orquestrando história, preparando linguisticamente, politicamente, culturalmente e espiritualmente o momento perfeito. Paulo escreveria: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O silêncio estava prestes a ser quebrado, não por profeta, mas pelo próprio Filho de Deus. Todos os dias teremos novos vídeos aqui. Inscreva-se para ficar por dentro das novidades.